Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos continuar do vídeo que eu falei sobre a natureza e os devas, né? Os seres que criam o nosso corpo, né? Que nós nem sabemos. Um estudo que vai ser dado durante o ano todo para a gente tomar consciência dessa, né, dos seres invisíveis, né? Que estão aí nos ajudando, criando o nosso corpo. Nós precisamos respeitá-los, mas para respeitá-los temos que saber que eles existem. Eles reclamam que nós não fazemos nossa parte, porque nós nem sequer sabemos que eles existem, né? Eles estão aqui, ó. Meu jardim está sempre cheio deles, né? Porque tem muita natureza, eu cuido dessa natureza, eu tenho essa consciência. Eles estão nas fontes de água, nos rios, nos mares, nas terras agrícolas, onde fazem nossos alimentos, eles estão lá cuidando. Mas vamos parar, vamos começar esse vídeo. Boa tarde, chegou alguém aí? Boa tarde, quase boa noite, né? São 6 horas da tarde. Eu nunca entro cedo, mas agora eu entro a hora que der. Porque o vídeo fica gravado e eu tenho outro trabalho paralelo, né? Então, meus dias de folga, eu vou fazer as palestras. Esse estudo será dado durante o ano todo, é um estudo de transformação e de autoconhecimento, de a gente saber a nossa infraestrutura corporal, do que ela é feita e quem nos faz. E quem é responsável por isso, né? Quem constrói o nosso corpo. Esse estudo é maravilhoso, as pessoas não têm noção do que é isso, né? Uma mamãe grávida, né? Que tá lá gerando um bebê, ela pensa que é ela que tá fazendo, não é ela, né? Esses seres da natureza, os devas, os elementais, eles constroem o corpo do bebê. E depois de 9 meses eles entregam para essa mãe não tem nem noção, não tem nem gratidão, não faz nem noção de como isso processa. Nós vamos entrar em contato com esse estudo maravilhoso, né? Eu vou falar a vocês de uma reunião que teve com esses seres aí num certo local do país, que não importa onde. Mas eles nos falaram, nos comunicaram, né? Outros reinos estão se comunicando conosco. Então eu vou seguir aqui a palestra que eu elaborei, que eu fiz segundo esse estudo, né? Para saber, nós sabemos que esse corpo alguém constrói, que Deus fez esse corpo, né? E soprou vida nele e falou todas as estruturas, todo o combustível, como isso ia ser, que está sendo. E nessa missão tem seres que estão construindo o nosso corpo, e é isso que nós vamos saber como que é isso. Então eu vou falar aqui, depois esse vídeo vai ficar gravado, quem chegar depois entra em contato com esse conhecimento, porque é um conhecimento de despertar a consciência. Eu diria que nem todas as pessoas vão achar isso interessante, tem pessoas que vão achar que é loucura, tem pessoas que não vão aceitar isso, né? Não vão achar anormal, mas vamos seguir aqui. Eu queria dizer uma coisa, que esses seres têm consciência crística, mais do que nós, porque alguém pode pensar que esse estudo é fora da consciência crística, não, né? Tudo isso é divino e leva para o céu, e nos leva para consciência e contato e ligação com o Criador. Então vamos seguir aqui a palestra que eu fiz. Então, seguindo aquele, né? Quem quiser acompanhar esse estudo tem que assistir o primeiro vídeo que eu falei sobre os elementais, sobre os devas da natureza. Tem 3, 4 vídeos depois desse, tem aí que procurar no Facebook. Esse aqui é o segundo vídeo, depois eu vou enumerar número 1 e número 2, que eu não fiz isso, vou fazer depois. Então vamos seguindo aqui. Vou falar dessa reunião que teve lá com eles. O que eles estão nos dizendo. Então eles colaboram para manter nossas vidas, esses seres devas da natureza, os seres elementais também, né? E percebe que nós subtraímos a vida, eles estão construindo e o ser humano está subtraindo a vida. É verdade, nós vamos entender, basta pensar um pouco. No decorrer a gente vai entender o que a gente faz, que a gente subtrai a própria vida de nós mesmos. Então eles percebem que nós subtraímos nossa vida de nós mesmos, eles percebem que nós não cuidamos da vida, né? E quase tudo o que fazemos é para diminuir a nossa capacidade de vida, diminuir os nossos anos sobre a Terra, né? Vivermos menos com tudo que a gente faz. E nem precisamos de confirmação, né? A gente sabe disso, se a gente ver, é só dar uma olhada por aí, tudo que a gente faz conosco,
ou de desrespeito na alimentação, na atitude espiritual, essa coisa da gente, né, ter má conduta, da maldade, da treva, da condenação, da crítica, né, de não amar o seu irmão, tudo que a gente faz contrário, tudo isso colabora para diminuir a nossa vida. Compreendemos que vivam a redenção e que sejam a expressão dela. E não entendemos, eles falando, né? E não entendemos vocês, eles nos falando. Estou falando dos seres da natureza que estão aqui no jardim, que estão nas árvores, responsáveis pelas grandes árvores, né? Pela natureza, pelas matas, pelos rios e pelas águas. Então eles podem, aqueles que já despertaram para a realidade e caminho mais unidos, como podem sentir satisfação em laços de união com aquilo que os prendem à ilusão. Vamos prestar atenção que isso é interessante. O que é isso? Com aquilo que subtrai a vida dos seres, com as máquinas criadas para confundir, com as ondas não naturais criadas para destruir, e com todos os elementos criativos que nos afastam do Criador. Nós fazemos isso, né? Eu vou dizer o que são as máquinas que nós fazemos, né? E não são, por exemplo, né? O que são isso? São a televisão, os meios de comunicação que eles estão falando, que são as máquinas antinaturais, né? Que são as ondas também, né? Então, as televisão, os meios de comunicações, tudo isso. Os devas que nos falam são bem adultos e maduros e evoluídos, né? Porque assim como nós, eles também, né? Eu estou falando de reino, né? Nós temos que entender que existe uma administração, existe uma infraestrutura aí. Reino animal, reino vegetal, reino mineral, o nosso reino humano, o reino espiritual, e vai indo, né? Vai indo, né, nas escalas. E todos eles têm um trabalho, um serviço, uma administração, um propósito, né? Eles estão falando, né, de nós, estão nos comunicando com nós para ver o que está acontecendo. Nós vamos saber da Atlântida, da Lemúria, que, né, foi extinguida por causa do que nós estamos fazendo. Se a gente não endireitar o nosso caminho, nós acabaremos igual a eles, extintos, né? Vamos extinguir, né? Vamos decair, vamos acabar com a nossa partícula corporal. Então os devas que nos falam são adultos e responsáveis pelos grandes lugares verdes, pelas florestas, pelos rios, pelos jardins. Eu digo que no meu jardim eu vejo a presença deles, os vultos, eu vejo o mover, eu vejo a beleza. Aquilo que eu sempre falo para vocês: olhem para a natureza, foquem na beleza, cuide das plantas, tirem as folhinhas secas, né? Estejam ali sempre observando esse mundo, né? Não queira só aproveitar o belo, a flor, arrancar a flor lá por dentro de casa. Nem precisa fazer isso, basta ter um jardim, né? Aqui tem sempre um espaço bonito. Aqui eu tenho aprendido isso, eu tenho sido levado para esse estudo sempre, né? Um ano fazendo um trabalho que agora evoluiu para esse trabalho que eu estou fazendo. E é consciência crística, porque esses seres têm mais consciência de Cristo do que nós. Eles sabem de Cristo. Então eles são responsáveis, os devas, pelos grandes lugares verdes, pelas matas, pelas florestas, a floresta amazônica, por exemplo, pelos rios, pelos mares, né? Pelos jardins, estão sustentando tudo, e o nosso corpo também. Eles dizem: um dia o ser humano quis ser Deus. Olha essa mensagem para nós. Um dia o ser humano quis ser Deus e assim criou o seu próprio mundo. Mas sua criação não era a imagem e semelhança de Deus. O homem sempre faz uma confusão, né? Quando quer imitar Deus. Nós somos divinos, mas nós não conseguimos criar como Deus. Boa noite, boa tarde, minha amiga Adriana. Seja bem-vinda com esse estudo maravilhoso. Não entender, é uma coisa assim, muito evoluída, né? É para um despertar, para quem já despertou e para quem vem a despertar. Para perceber o invisível dessa coisa maravilhosa que está aí, né? Basta olhar para esse jardim para saber que isso existe. Eu sempre falei disso e vou falar hoje aqui nesse estudo. Então, tem que acompanhar do começo. Comecei há pouco, né? Mas já estou aqui uma certa hora do vídeo. Então, vamos seguindo. Então, ele falou que o homem quis criar seu mundo, mas criou fora da imagem e semelhança de Deus. Criou longe, né? E nem dele próprio, percebe? Além de nós criarmos fora de Deus, nós criamos longe de nós mesmos,
da nossa originalidade como filhos de Deus. E daí a confusão toda que está por aí. Estamos doentes, estamos morrendo mais cedo, encurtando a vida, tudo isso vai falar. Então ele criou até próprio dele mesmo um mundo de desarticulação de partícula, extinguindo a vida, né? E desaproveitamento do serviço dévico, né? Porque nós não estamos aproveitando o quanto poderíamos ser beneficiados se a gente tivesse consciência desses seres que estão nos ajudando. Se a gente amasse e respeitasse ele e entrasse em contato, em comunicação com eles, nós aproveitaríamos mais a nível de saúde, de todas as áreas de nossa vida, de nossas vidas, nós evoluiríamos, seríamos melhor. Não teríamos tantos problemas nos relacionamentos, na área da saúde, a depressão, é tanta coisa, né? Na vida financeira, tudo isso. Então, nós não aproveitamos o serviço dévico e até de sua expulsão de alguns lugares. Com o que a gente faz, a gente expulsa eles, né? De locais, porque isso quando se usa certos venenos na agricultura, se eu colocar no meu jardim, né? Começar a colocar muita, eu sempre falo para vocês que eu não coloco nada no meu jardim, nada de pó de osso, isso, aquilo, certos adubos, substância, nada. No meu jardim é a água e o meu cuidado, e a luz do sol, e a chuva, e eu molho também. E a própria decomposição orgânica vai sustentando o jardim. Nós não devemos colocar essas coisas estranhas, adubos estranhos, nós afastamos os seres que estão ali no jardim, criando toda essa estrutura, né? Aqui tem uma árvore muito linda, que aparece atrás dessas bananeiras aí. Aqui não parece que eu estou dentro de casa, né? Quando eu vou lá, ela é linda, linda, forte, centenária essa árvore, é a coisa mais linda. A energia flui, para quem percebe essas coisas como eu, a energia aqui é maravilhosa. Há um frescor aqui da presença deles. E quem chega também percebe isso. Então, quando nós usamos dentro de casa, nós não devemos, sabe, no supermercado, nas gôndolas do supermercado, tem muito produto cheirosinho, bonitinho, né? Que dá cheiro e perfume dentro de casa, mas tudo isso afasta os seres que estão dentro do nosso lar, que estão cuidando do nosso corpo, da nossa saúde, nossa existência, está cheia a nossa casa, nós não temos consciência. Mas quando nós usamos esses desinfetantes, cloroativos, essa coisa louca toda, que faz grande mal para nós, que eu tive essa experiência essa semana, né? Nunca tinha usado, mas usei quase, né? Quase parei no hospital. Então percebe, além de me fazer mal, eu afasto eles. Eles não conseguem ficar nos lugares, na nossa casa por causa disso. Nós ficamos meio desprotegidos, né? E nem fora nós devemos usar, nem na agricultura deveria se usar esses venenos, né? Eu aqui em casa é uma água sanitária, pouquinho, e homo, muito pouco, não precisa muito, mais é água, né? Porque bactéria um pouco fica, faz parte do ser humano, tem que extinguir tudo, exterminar tudo, isso é doença, é neura, né? Neurose das pessoas que começam com limpar demais e acabam tirando a originalidade daquilo que Deus colocou. As bactérias fazem parte da nossa vida, né? Não é ser relaxado, mas ter um pouco de cuidado, que ao extinguir tudo, nós extinguimos até o que não devemos, afastamos esses seres da nossa convivência. Então, vamos seguindo aqui. Então, esses devas não conseguem se manter ali na terra, né? Se a pessoa que tem uma terra começar a botar certos adubos, venenos, ela vai expulsar aquela estrutura que está ali para manter a terra, né? Está mantendo a terra viva, que são eles que estão lá, assim como estão dentro do nosso corpo, eles estão lá na terra. Aí o agricultor não sabe, enche a sua terrinha de veneno, né? Aí ele fica pobre, aquela terra fica cada vez mais pobre, desprotegida, dá tudo que é praga ali, né? E cada vez ele usa mais e mais coisas, percebe? Porque ele afastou os seres que estão cuidando da terra, da estrutura, da infraestrutura daquela terra ali. Assim como cuida do nosso corpo. Então eles não conseguem viver ali, nem manter ali na terra. E eles e as abelhas, nós sabemos disso, né? Que está acontecendo aí. E as abelhas, por exemplo, elas não estão conseguindo viver mais, percebe? Nós sabemos que os Estados Unidos traz abelhas de outros lugares, milhares, traz de barco, de navio, para poder trazer para certos lugares que já acabou as abelhas ali. E se a abelha acabar no mundo, acaba o mundo. Nós sabemos que elas são responsáveis pela polinização dos alimentos, né? De tudo que dá na terra, elas são responsáveis por isso. Então não podemos extinguir as abelhas, mas a nossa atitude está extinguindo. E a gente afasta esses seres também, né? Desse inframundo aí. Então, por eles reconhecerem que estamos criando um mundo de desarticulação de partícula, de desaproveitamento do serviço dévico, da ajuda deles, e até de sua expulsão de alguns locais. Esse serviço dévico é muito, né, muito importante, é muito percebido,
por aqueles de nós que têm uma ligação com eles. No meu caso, eu tenho muita ligação com eles, desde a infância. E vou falar para vocês que coisa maravilhosa quando nós temos uma ligação com eles. Vou falar sobre as faxinas e limpeza dentro de casa. Vocês vão ficar chocados com o que eu vou falar para vocês sobre isso. Que eles nos ajudam nessa hora. Então vamos seguindo aqui. Então as pessoas que percebem quando tem ligação com eles é que mantém uma certa ordem e disciplina em suas casas, né? E então vamos começar a perceber que às vezes, olha que lindo isso, gente, eu sempre percebi isso. Então assim, ó, então vamos ver isso aqui como é que é. Então vamos começar a perceber que às vezes fazemos um trabalho em casa, uma limpeza, por exemplo, né? Quando a gente faz uma faxina em casa. E não perfeito, né? A gente não faz muito perfeito. A gente fala, vou fazer uma faxina em casa e não limpo tudo perfeitinho, muito limpo. Aí nós saímos e quando nós voltamos, a gente percebe que a casa ficou mais limpa. Eu sei assim, por exemplo, se eu tenho que limpar todas as minhas vidraças. Eu limpo meio que no meio de qualquer jeito, percebe? Mas eu limpei aquelas vidraças. Eu sei que não ficou limpo perfeito, mas depois eu começo a olhar que ele está tão limpinho. Mas como que ficou limpo o parede? Tá tudo limpo agora, né? Depois que eu saí, voltei, está limpo. O que aconteceu? Os seres estão aí. Muda a energia, muda a situação. E muitas vezes assim, ó. Isso acontece comigo quando eu vou viajar. Eu fui viajar há pouco tempo, né? Fiquei um mês fora aí no campo, fui na praia. O que aconteceu? Antes de eu sair de casa, eu deixei a casa toda limpa, na minha consciência, né? Eu disse assim, eu fiz uma limpeza geral, mas não, nada de limpar tudo. Limpei um pouco no forro, limpei um pouco nos vidros, um pouco, percebe? Eu não fiz perfeita a faxina, a limpeza. Porque eu disse, vou deixar a casa toda organizada, né? Quando eu voltar vai estar organizada. O que acontece, né? Quando eu cheguei em casa, minha casa estava numa organização maravilhosa. Cada coisa no seu lugar. Não importa quem fez, percebe? Nós vamos mexer e mover a energia. Então a nossa casa vai ficar limpa, organizada. Nós temos a ajuda deles, eu queria falar para vocês. É uma coisa louca de se falar, mas é assim que nós vamos estar conectados, aproveitando esse serviço dévico, porque são seres, as energias que estão no invisível à nossa volta o tempo todo, nos ajudando, e elas querem que a gente tenha consciência dela, né? E quem tem essa ligação, você sabe, eu já faço meus programas há um ano aqui no meu jardim, e tem uma árvore maravilhosa, centenária, com a presença deles é muito grande aqui. Percebe? Estou falando de uma coisa louca, mas é quem entende o mundo da energia entende essas coisas. Queria que vocês soubessem disso. Então percebe que coisa maravilhosa quando você faz uma faxina, quando você tem contato, um despertar com esse ser e você é ajudado. Você não precisa se matar na faxina e esfregar aquela parte que você vai limpar que nem louco até tirar a última sujeira. Não precisa. Pega e faz um pouco da faxina, percebe? Limpa por cima, é dizer assim. Mas mantenha as coisas organizadas. Que esses seres, você sai, dá uma saída, ou se você fez a faxina de manhã e saiu de tarde, quando voltar a casa vai estar um brinco. Mas não é mágica, é para quem está conectado com esses seres, daí eles vão ajudar. Eles nos ajudam a organizar nossa casa quando a gente tem essa organização, né? Um pouco de organização nesse sentido, né? E é para entender, e eles nos ajudam. É uma coisa muito louca, gente, mas eu percebo isso o tempo todo. Eu sinto a presença, né? Por isso que eu fiz os meus programas, eu faço sempre no jardim, né? Agora estou aqui dentro de casa, porque choveu muito, parou um pouco, mas tô aí, ó, o jardim tá aí. Tá lindo, maravilhoso. Quando chove, a presença dele irradia para esse jardim muita cor, muita beleza, né? Muita coisa maravilhosa, energia maravilhosa, frescor. Então vamos seguindo aqui. Que nem eu falei, né? Então quando a gente sai, quando a gente volta, a gente percebe isso, né? O tempo todo eu percebo. E eu sei que eles estão à minha volta e eu percebo, né? Por exemplo, quando a grama cresce, quando eu vou ali tiro. Eu falei pra vocês que no jardim é a mesma coisa, manter a ordem, né? Tu vai ali e tira uma folhinha verde, numa folhinha seca, uma folhinha que está machucadinha no jardim, num vasinho e outro, né? Mas quantas plantas eu tenho no meu jardim, percebe? Sei lá, 1.000, 2.000, não sei quantas plantas. Até deixo nascer planta nativa, que eu deixo assim, né? Não nasce muito mato, algum matinho eu tiro, a maioria eu deixo. Então eu vou ali, tiro uma folhinha aqui, uma folhinha lá, dou uma podadinha aqui, uma podadinha lá. O que acontece? O meu jardim se reforma inteiro, acontece um milagre, porque eu não mexo em todo ele, mas os seres que estão ali estão trabalhando, percebe? Assim como trabalham no nosso corpo, eles estão trabalhando no jardim. Eu vou ali, dou uma mexidinha aqui e ali, e o jardim se reforma inteiro, né? E eu estou ali sempre observando a beleza, eu sinto a presença deles. É isso que eu quero falar, essa palestra é para nos colocar em contato com essa consciência, né, dos seres da natureza. Mesmo que a gente está numa grande capital, morando lá no 5º, 6º andar, e não tenha uma planta,
Eles construíram o nosso corpo mesmo assim, e constrói o corpo daquela mãe grávida que está naquele prédio lá, de todos os seres humanos, eles estão trabalhando. Durante os 9 meses, eles constroem o corpo dos seres humanos e entregam para a mãe, né? Depois dos 9 meses, o bebê lá no útero, e a mãe nem sabe, nem se dá conta como que aquilo se procede. Ela pensa, fui eu que comi. Claro, ela foi levada a comer a coisa certa. Quando ela tem mais contato com eles, mais certo ela come e mais saúde ela tem. Chegou mais 2 amigos, Marley e Paulinho. Minha amiga Carla, seja bem-vinda. Percebe? Essa mãe aos 9 meses, ela recebe esse bebê, ela não se dá conta, né, desses seres que, né, durante os 9 meses fizeram esse bebê, entregaram a ela, né? Eles falam que fazem um bebê, entregam a um anjo humano, porque eles nos têm como anjos humanos. E que nós somos um anjo humano, né? Viemos de vários planetas, né? É um estudo muito evoluído, sei que muita gente vai falar que é loucura, mas quando nós expandimos a consciência, a gente começa a perceber mais, tem mais coisa à nossa volta, né? E esse estudo vai nos dar, se a gente entrar em contato com esses seres e começar a organizar a nossa casa, vai nos facilitar a nossa vida, né? História da faxina que eu falei, né? Além disso, saúde nós vamos ter mais, porque eles estão trabalhando a nossa estrutura, a infraestrutura. Eles sustentam o nosso corpo desde a criação, desde o início até o fim da nossa vida, né? Mas quanto mais sabemos deles, melhor vamos ser, aproveitar essa energia dévica. E se a gente fica longe, afastado e não quer saber, nós estamos perdendo em anos de vida, perdendo em saúde, perdendo em todas as áreas da nossa vida, já que eles são a infraestrutura do nosso corpo, tanto material como espiritual. E tem outra coisa, eles trabalham para nós porque eles precisam de nós, eles fazem seu trabalho, né? Eles conseguem ser elevados aos reinos superiores através de nós, eles não vão direto, porque eles não têm a nossa mente, a nossa consciência, né? Então eles esperam por nós, e nós temos essa missão, mas a maioria de nós não sabe. Por isso que durante o ano todo eu vou passar esse trabalho de despertar a consciência, para a gente perceber esses seres, né? Eu sempre soube deles, sempre fui beneficiada em todas as áreas da minha vida por eles, percebe? Então não há assim, né? A gente é ajudado o tempo todo e a gente se sente forte, percebe? E eles têm a consciência crística, mais do que nós, eles esperam por Cristo. E essa vinda dele depende de nós, percebe? Não é religião, é do que é formado esse mundo, a nossa infraestrutura corporal, material, espiritual, eles estão aí. E para nos ajudar, para despertar a gente, né? Porque se a gente não fizer isso, vai ser como a Atlântida e a Lemúria, que se extinguiu por causa dessa evolução sem controle, né? Extinguiu a vida porque nós degeneramos as partículas. Vai acontecer o mesmo se a gente não despertar para isso. Mas tem muita gente nesse planeta fazendo esse trabalho de despertar dessa consciência para a gente preservar a vida, mas ainda é pouco, né? Como eu falei no primeiro vídeo, eles oferecem muito mais coisas ao reino divino do que nós, seres humanos, oferecemos pessoas transformadas, né? Porque eles oferecem as flores maravilhosas, cheias de perfume, uma mais linda que a outra, né? Esse reino oferece a Deus e nós oferecemos seres humanos que vão se transformando através de estudos, de autoconhecimento. Mas quando a gente vai comparar um e outro, o reino da natureza ganha, né? Ganha em aquilo que oferece ao divino. Então vamos seguindo aqui. Esse tudo é muito longo, vai chegar uma hora que nós vamos usar mandalas para ter dentro da nossa casa, né? Vou chegar a essa parte que nós vamos mudar a energia da casa com as mandalas. Nós vamos colocar no nosso escritório, vamos colocar no nosso quarto, ou mesmo na sala, né? No lugar que a gente esteja observando, né? Porque ele vai emanar. Essas mandalas vão emanar a energia que a gente quiser, né? Para o nosso autoconhecimento, para despertar, para ficar com mais consciência, mais observação, melhorar todas as áreas da vida através das mandalas. Com o tempo a gente vai evoluir para esse serviço aí, para essa fase do estudo, né? Então vamos seguindo. Então eles doam para o jardim, eles gostam disso, desse reconhecimento. Eles doam beleza, energia, né, para as flores. Aquilo que eu falei, nós devemos olhar para o jardim com esse olhar amoroso, de beleza, de agradecimento, de gratidão, né? Pelos lugares que a gente está, qualquer lugar que a gente vai ter uma florzinha em casa, ter o respeito por ela, colocar de preferência em vaso de argila, né, de barro, para a raiz respirar, né? Então eu percebo que a força, a alegria do jardim
e a energia, a cor, eles ficam muito mais felizes, né? Nessa comunicação. E às vezes não tem tempo, eu não tenho tempo de limpar, mas eu já falei isso aqui, eu até vou adiantar. Então eu vou ali, tiro aquela folhinha, né, do jardim, uma folha aqui, outra folha ali, e há um milagre ali, porque eu saio, dali um dia, dois, eu percebo. De eu ter mexido, ter contato, estado aqui, eu faço isso o tempo todo. Eu cheguei de viagem, né, fiquei um mês fora, percebe, meu jardim abafou. Ele ficou tudo trancado, assim, cresceu muita folha, folha velhinha, que tinha que ser tirada, ninguém tirou. Então, quando eu cheguei, ele não estava muito, né, ele estava abandonadinho, percebe? Então, eu cheguei, dei uma podadinha aqui, uma podadinha ali, tirei a folhinha aqui, eu falei ali, ó, acendeu-se de novo, está maravilhoso. Então, é assim, né? Assim é dentro de casa também na história da faxina, limpo aqui, limpo ali, saio e vejo e volto, observo. Às vezes vem alguém na nossa casa e vai limpar a nossa casa por causa da energia dessas pessoas. O meu filho, né? Eu saí, fiz essa pequena faxina na minha casa, o meu filho, eu não falei nada para ele limpe e organize a casa. Eu fiquei chocada, o meu outro filho que chegou aqui disse, nossa, que houve com essa casa, que está uma organização total, ele disse que ficou encantado, né? O meu filho organizou tudo, as roupas dele, tirou tudo para fora, dobrou tudo bonitinho, que nem nas lojas, né? Pegou, organizou a cozinha, falou pra mim, não põe nada em cima da pia, né? Use a louça, já guarda, e fala assim pra mim, né? Ele ficou super organizado, ele era um pouco, só que ele ficou mais. Porque eu estou em contato com tudo isso, percebe? Então, eu não preciso me preocupar muito, me matar, fazer tudo. Eu sempre tenho ajuda, né? Porque eu sei que é as energias deles que estão envolvidas em me trazer esse benefício, né? É maravilhoso a gente entender isso. Só por isso aí a gente devia, né, dar um crédito, entender que eles existem, é maravilhoso. Mas se a gente acredita ou não, não tem importância, né? Porque eles estão na nossa infraestrutura corporal, não tem como eles nos deixar, nos abandonar. Porque se eles nos abandonassem, pronto, morreríamos, né? Porque a energia de Deus, que Deus deixou eles com essa missão, com esse trabalho, criar o corpo dos seres humanos e manter o tempo todo. E muitas vezes eles não conseguem, né? Porque nós degeneramos partículas e nós morremos doentes de qualquer doença aí, a gente morre, né? Às vezes a gente é uma pessoa boa, mas quando a gente não sabe disso, a gente faz coisas, né? Às vezes que nos causam mal. Então vamos seguindo aqui. E vamos ver como que é a televisão, né? Porque eles falam que a gente cria essas máquinas, a evolução é boa, mas se ela for no descontrole e a gente não souber usar a tecnologia, nós vamos nos desintegrar as partículas do nosso corpo, né? Porque a tecnologia, assim, ela nos faz muito mal pela radiação que ela deixa no ar, né? Então, eles nos dão um alerta no nosso ambiente sobre, né? Sobre a televisão, por exemplo, se nós temos muito eletrodoméstico, dentro de cada televisão, som, rádio, que a gente liga muito alto, que a gente liga essa TV o tempo todo, porque essa TV de LED, quanto mais moderna, elas têm uma radiação mais nociva, né? Elas são muito boas para nós, num certo sentido, mas é ilusão. Eles estão falando aqui, porque uma pessoa que se expõe muito a essa tecnologia, até os celulares, temos que tomar cuidado, né? Manter uma certa distância, falar com um foninho de ouvido, não ficar com ele direto assim. Eles vão prejudicar os nossos 7 corpos, nós temos 7 corpos, né? Corpo sutil, nossos corpos aí vão ser afetados. E é aí que nós ficamos doentes, né? Porque se a gente fica o tempo todo na frente de uma televisão, a gente vai receber muita radiação negativa, eles vão se afastar de nós, do nosso corpo, da nossa infraestrutura, percebe? Por isso que eles nos alertam. Então, nós os expulsamos de certos locais, né? Quando ligamos a televisão, o rádio alto, muito alto, né? Aquelas pessoas que andam com aquele som estourando o ouvido, nós espantamos os seres que estão ali cuidando da nossa estrutura, da nossa infraestrutura, né? Para nos dar longevidade, saúde, juventude, toda essa coisa aí. Então eles não conseguem ficar ali na nossa casa, por exemplo, se nós usamos todos esses desinfetantes que eu acabei de falar. Eu falei a experiência que eu usei um cloro ativo que quase me matou aí no meu banheiro quando cheguei, não precisava, né? Que eu fui limpar, percebe? Eu quis limpar rápido e começou a me asfixiar, eu passei mal, eu jogava água, e depois eu saí do banheiro, mas aquilo não saiu de mim, percebe? Aquele veneno me entrou pro corpo, parece. Eu fiquei várias horas com aquele cheiro assim que entrou pelas minhas narinas, quase me intoxicou. Então nunca mais, aqui em casa é básico, um pouquinho de água sanitária, muito pouquinho na água, um pouquinho de muito pouco, a minha casa é toda branquinha, limpa, não precisa disso, percebe? Eu diria que eles me ajudam a manter a estrutura e a organização da minha casa, quando eu organizo a minha casa, não precisa, né, espantá-los com isso. Quanto menos produtos a gente usa dentro de casa, esqueçam tudo, use sabão para louça,
Água sanitária, nós precisamos de 3 coisas: sabão para louça, água sanitária, um pouquinho de omo para a limpeza da nossa casa. Esqueça todo o resto. Nós temos que nos virar cada vez mais de outro jeito para manter esses seres na nossa infraestrutura corporal e dentro da nossa casa, nos jardins, em tudo que é lugar. Porque se a gente começa a usar toda essa química, nós afastamos eles. E aí nós vamos ficar doentes. E aí que começa todo, nós não aproveitamos o serviço deve. Eles estão aí para sustentar nossos corpos, mas ainda assim vão sustentar. Mais afastados, percebe? Nós não teremos 100% do cuidado deles. De tudo que a gente poderia ter, né? Mas eu sou uma pessoa quase que naturista, não gosto desse termo. Mas desde a infância eu me criei com o mínimo dessa tecnologia, né? E eu não troco móveis toda hora, para não desperdiçar os recursos da natureza. Se eu tenho uma TV, mesmo que saiu 10 coisas lá, eu fico com aquela até ela acabar quase, né? Mas não uso nada caindo nos pedaços, mas eu cuido muito da estrutura das coisas. Um sofá para mim vai durar vários anos, percebe? Eu mantenho tudo assim. E eles também mantêm essa estrutura das nossas coisas, dos nossos utensílios, né? Se a gente tem a consciência de preservação da natureza. Porque se a gente começa, toda hora a gente troca, né? Compra coisa, consumista, né? Com essa doença, nós estamos extinguindo os recursos da natureza, nós estamos afastando esses seres. Nós estamos pesando para o lado deles. Então tem que cuidar para essa coisa compulsiva de querer acompanhar essa tecnologia louca que ocorreu lá na Atlântida, ocorreu na Lemúria e extinguiu esses continentes por causa dessa loucura da tecnologia, né? Nós temos história, isso aí é história, contada, né? Registrada. Eles são nossos irmãos, eles nos têm como irmãos humanos. E nós sabemos, eles são nossos irmãos menores, porque em consciência eles precisam de nós para ir ao divino. Eles estão lá esperando que a energia divina flua por nós para eles. Nós temos que entender que eles existem, né? E respeitá-lo e amar os reinos. O reino animal, o reino vegetal, né? O reino dos elementais, o reino mineral, percebe? Tudo isso, em consumir as coisas com uma certa sabedoria, sem compulsividade, para ajudar esses reinos. E ser grato todo dia por esses reinos, saber da presença deles, trabalhar desse jeito que eu falei, entender essa consciência, todo estudo durante o ano, cada vez mais nós vamos poder ter esses benefícios. Se a gente entender o que eu estou falando aqui, nós vamos ser beneficiados. Sempre fui, né? E cada vez que serei mais por esses estudos, por essas coisas, né? Porque uma vez que eu começo a compartilhar, começa a ser muito forte para mim, né? É traduzido, volta para mim, né? Porque se eu dou amor, recebo amor. Se eu dou algo que está beneficiando a humanidade, vai me beneficiar muito mais, vai voltar para mim triplicado. Então, por exemplo, né, os reinos vegetais, tudo essas coisas, tudo nós temos que ter sabedoria, né? O reino universal que tudo observa, o princípio ficou, a princípio, a mãe divina, quer dizer, a mãe universal responsável por tudo, né, pelo universo inteiro. Eu estou falando da reunião desses seres num certo lugar no país, que eles vieram se comunicar conosco, os seres de outros, né, infra-reinos, e eles vieram nos falar essas coisas tudo. Então ela ficou nessa reunião, a Mãe Universal, em silêncio, a princípio, né? Mas em um certo momento ingressou nesse mundo artificial para alertar aqueles sonhos sem medidas nossos, né? A terminar, e eles sabem para que não haja destruição pela ação que gera, né? Porque em amor ela nos fala isso. Ela nos lembrou a seus filhos, que nós somos seus filhos da Mãe Universal, né? Existe uma administração no cosmos, nós estamos aqui assim do nada, caímos aqui de paraquedas, aquela história não existe. É tudo, há uma administração no cosmos. Todos os reinos colaborando uns para os outros. Eu sempre falei que os reinos de baixo, todos eles trabalham para o ser humano, para o reino humano. O reino humano trabalha para as estruturas acima, nós trabalhamos para acima, percebe? Então é uma coisa que vem de cima para baixo, de baixo para cima. Então eu espero que o de cima me ajude, ou de baixo espere que eu ajude para ele subir, e assim vai, em termos de evolução. Então Deus não poderia retornar a esse mundo de forma prevista. Eles têm consciência até de Cristo, né? Que nem eu falei antes, que vai retornar. Eles são senhores devas mais adultos, mais evoluídos, assim como nós temos mais evoluídos e outros menos. Assim como nós, seres humanos, aqui em cima na Terra, né? E outros mais adiantados, principalmente
né? Principalmente os que habitam as terras da Irmandade, nesse lugar que houve reunião, porque esse lugar tem muito verde, tem montanhas, cachoeiras, tem fontes de águas ali, né? São umas terras preparadas que estão ali para que eles estejam ali. Mas em todo lugar eles estão, aqui no meu jardim, na casa de todos nós eles estão. Ou não estão quando nós afastamos, né? Porque não temos consciência, não sabemos o que fazemos e fazemos, né? Essa confusão toda, usando toda essa química dentro de casa, né? Esses produtos artificiais. Não precisa nada, água sanitária, bem fraquinha, um omo, um pouquinho de omo e olha lá, sabão para louça e deu. Temos que nos aprender cada vez a nos virar com isso. E é possível manter a casa organizada e limpa, só com isso. E se não fosse, só água bastaria, eu diria, né? Então Deus não pode retornar a esse mundo da forma prevista se não mudar isto, percebe? Se nós não mudar, Deus não vai retornar. Então o nosso destino daquele mundo, né? Nós vamos falar daquele mundo que o ser humano quis construir. Daquele mundo de ações contrárias, nesse mundo de ações contrárias a Deus, percebe? Como que Deus vai voltar no mundo de ações contrárias a eles? É isso que a gente tem que entender. Deus não voltará no mundo que está para se autodestruir, que não tem nada a ver com Deus. Nós temos que caminhar para o divino se a gente quiser que Deus venha habitar aqui, no sentido, né, que venha, que volte, porque nós sabemos até na oração do Pai Nosso, que está escrito lá: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, né? No Pai Nosso está escrito assim: por que venha a nós o vosso reino? Porque o reino de Deus não está aqui na terra. Nós sabemos que não, né? Estamos esses seres todos, mas porque tudo que a gente faz tem que ser no sentido amoroso, levar os seres humanos para a luz, para se melhorar, ser humano melhor, para que um dia venha a nós o vosso reino. Nós rezamos todos os dias. Mas eu queria dizer a vocês, para as pessoas que caminham para isso, que entendem o invisível dos seres irmãos menores que estão aqui, que respeitam e amam, o reino de Deus está com essas pessoas, porque a gente percebe, Ele está conosco. Venha a nós o vosso reino, nós rezamos nessa oração. Mas tem um sentido para estar com esse reino, né? É quando a gente é um ser transformado, a gente entende toda essa estrutura, essa administração, a gente aceita e passa a viver desse jeito, respeitando, amando, sendo aquele ser amoroso na luz, né? Caminhando para levar as pessoas para a luz. Então aí o reino está com algumas pessoas, mas a gente quer que o reino esteja no planeta todo. E por isso nós rezamos essa oração: venha a nós o vosso reino. Porque o reino não é de Deus ainda, Deus não está no reino ainda, percebe? A partícula de Deus está em nós, mas no sentido de um evento de voltar a ser um planeta transformado para a luz, nós sabemos que não é ainda. Tem muita treva, muita luz, muita violência, muita guerra, muita briga, é muito ego, tudo isso afasta, né? Afasta o reino de Deus que a gente pede na oração do Pai Nosso. Não é possível o reino de Deus ainda aqui por causa dessas coisas, né? Então isso tudo está sendo construído dia a dia, minuto a minuto, né? Tem um tempo que só existia ali dentro de nós, e nós criamos nosso tempo, que não é o tempo real, percebe? Nós criamos um tempo cronológico, não é o tempo original de Deus, da criação, como foi feito no início. E nós estamos criando também um destino quando nós fazemos isso, né? Um destino que impede muitas coisas, né? E agora essa história se repete. Agora eu vou falar do que já aconteceu nesse planeta. Agora a história se repete, esses seres estão nos alertando, porque eles já viram isso outras vezes. Eles trabalharam na Lemúria, trabalharam na Atlântida, que tinha muita natureza, tinha muita coisa que foi destruída, né? Então eles estão percebendo que o que nós estamos fazendo vai nos levar de novo para lá, se nós não mudarmos isso. Então chegou aqui porque se repete isso, já aconteceu na Lemúria e já tinha acontecido na Atlântida. E como os devas adultos têm, né, noção de tudo isso, eles estão nos lembrando que a Lemúria foi destruída e desapareceu praticamente toda pelas mesmas coisas que estamos repetindo agora. E a Atlântida também, como na Lemúria, desenvolveu-se tecnologia, muita tecnologia como tem agora. E também afetaram muito os reinos da natureza, percebe?
tudo que a gente faz, joga esse lixo todo no mar, é plástico. Às vezes a gente vê certos lugares que é uma tristeza, né? As beira-mar cheias de lixo que o ser humano joga lá, é garrafa plástica, é papel, é tudo que come atira lá. Aquele cuidado que a gente não tem, aquela educação que nós não temos, nós destruímos, né? E fora a tecnologia que é criada pelas indústrias, pelas fábricas que jogam venenos. Eu vejo isso na minha volta, tem um rio aqui perto da minha casa, né? A gente denunciou que teve um tempo aqui que a gente não suportava o mau cheiro de noite. Então, assim, de madrugada, esse povo, né, dessa fábrica jogava algo químico nesse córrego, nesse riozinho que corria. E era um mau cheiro no ar que ninguém suportava, percebe? Eles não estão nem aí. É disso que eles estão falando, nós estamos destruindo as fontes naturais, as fontes, os mananciais de água com essa coisa química. Nós não podemos fazer isso, percebe? Isso vai contra, nós estamos matando, afastando esses seres desse lugar. Mas o ser humano na maldade faz isso, porque essa pessoa dessa fábrica que faz isso, ela está interessada só no dinheiro que ela vai ganhar, dane-se nós. Ela só pensa nela mesma, porque até ela está sendo destruída e não percebe, né? É assim, às vezes nós fazemos coisas que destrói a nós mesmos e os nossos irmãos e nós não percebemos. Então a consciência aqui é para a gente despertar e acordar. Quando a gente vê alguém fazendo algo assim, denuncia. Eu aqui muitas vezes liguei para a prefeitura, liguei para a Secretaria de Saúde e ligo, né? Parou um pouco agora porque eles são multados, e eles aí fazem de novo e assim vai. Até que eles desistam, né? Então, se a gente sabe que está vendo uma coisa assim, a gente tem que proteger. Cuidar desses reinos, a gente sabe que vai ser afetado e nós vamos ser afetados também. Então, vamos seguindo aqui. Então, a partir daí, ela não é conhecida e a partir daí viva e congrega. Estou falando da natureza. Os reinos da natureza agora, essa história se repete, né? Em um certo ponto. E a partir daí ela não é conhecida, a partir dela é viva e congrega todos os reinos. Para que participação, né? Ela está alertando a Mãe Divina. Para participação consciente. A Mãe Divina nós estamos disponíveis para auxiliá-los. E os seres se movem e criam sem parar, né? Eles estão o tempo todo, porque nesse planeta se faz filhinho toda hora, né? Toda vez que a gente pensa em fazer um filhinho, lá estão os seres criando aquele corpinho, né? Aos 9 meses vão entregar para a mãe nem sabe disso. A mãe pensa, eu fiz o corpinho do meu filho. Fez nada, querido. Você só fez lá, fez a sua parte, né? Mas não sabe, né, que tem gente que colaborou, que se não tivesse, não teria o seu bebê, percebe? Nós vamos entender tudo isso. Mas vamos avançar durante o ano para ver como isso é feito. Agora estou explicando o começo. Então, né, sem parar. Então, nós dizemos assim que poderíamos, eles nos dizem, nós poderíamos aproveitar mais, né, a presença deles. Nós poderíamos aproveitar a presença deles e os benefícios de saber que eles estão aí, né? Tudo isso, né? Então parece que nesses contatos tem um pouco de influência da Mãe Divina, né? Que fala um pouco da influência da Mãe Maria, nossa mãe, que falam às vezes, né? Porque eles citam ela, ela parece que ela está fazendo uma espécie de trabalho com a humanidade. Ela está fazendo um trabalho aqui na Terra, né? Através dessas coisas que a gente começa a fazer, a ser chamado, essas coisas nas redes sociais. Tudo isso é um trabalho que ela está fazendo através, né? Nos mandando essa energia para a gente ter essa consciência de passar esse ensinamento. Então, tudo que nos une às criações próprias e o que nos leva às próprias satisfação, nos afasta do vosso convívio. Quando eu quero dizer assim, ó, quando nós fazemos algo só por satisfação, essa coisa da tecnologia, esse excesso de coisa que a gente compra, a gente compra assim, eu vou comprar para me satisfazer, né, para sentir prazer. Como eu gosto de trocar de toda hora os meus elétricos, comprar a TV nova toda hora. Eu faço isso para me satisfazer, né? Mas eu me afasto deles, porque estou prejudicando a natureza. Em excesso, em consumir em excesso as coisas, eu acabo prejudicando, percebe? E me afasto deles. Então, toda vez que eu faço algo por satisfação, meu serviço nesse mundo, eu me afasto deles, porque não é esse o propósito do convívio dele, né? Porque o trabalho deles, eles estão aqui na vida para criar. Eles sentem que nos ajudam a ser criados, né? Porque eles fazem o nosso corpo. E não dizem que da terra é feito o nosso corpo, e eles estão na terra, eles estão na natureza. Nosso corpo é feito de terra, num sentido metafórico, dos elementos da terra. E aí estão trabalhando as energias que eu estou falando, os devas, né? São seres energias.
mas são irmãos menores que têm uma consciência menor que a nossa, mas num certo sentido mais evoluído, porque estão aí por instinto, por impulso, cumprindo, fazendo toda a sua parte, mas nós não fazemos. Não cumprimos a nossa parte, né? Então, eles estão aqui para criar a vida e nós encurtamos a vida, né? Com as nossas tecnologias, com essa coisa tudo. E eles vêm, esses seres adultos não vivem para criar, vivem para criar. Eles colaboram com a nossa criação. E isso tem a Mãe Divina, né? Para que nós compreendamos certas coisas. Por isso tem a Mãe Divina. Eu acho que eu vou deixar um pouco desse tudo para outra palestra, bem extenso. Cada vez fica mais interessante. Vou fazer 2 palestras, vou ler mais uma página, daí vai ficar para o próximo vídeo. Então, tudo que une a criação, tudo que nos leva a serviço a qualquer um dos reinos criados, né, nos aproxima da luz, percebe? Se a gente faz esse trabalho, se a gente tem essa consciência, nós vamos nos iluminando como seres humanos, nós vamos ficando melhores para a luz. Nós somos luz, né? Sempre falo que nós somos luz em todo lugar que a gente vai. Então tudo isso nos aproxima da luz ativa, né? A luz ativa em nós, e podemos com alegria servi-los tal qual está previsto. Está previsto, né? Aquela história que Deus tem para nós, nos propósitos, é antes do ventre da mãe, né? Já está lá, e depois lá no ventre da mãe, nós somos gerados por Ele, tudo já vem desde o berço, desde o útero, né? Mas nós nos afastamos, assim que nascemos, eles falam, assim que nós nascemos nesse planeta, o nosso caminho é afastar-se deles, porque não temos consciência, né? Mas quem tem consciência sabe que vai caminhar junto com eles para a evolução da Terra, né? Então é previsto, então, esse reino espera que a gente mude de atitude, nós mudemos nossa atitude para cuidar desse planeta, amar e respeitar a natureza com as nossas atitudes, nossa ação. Começa na nossa casa, na nossa vida, né? Em ser diferente, agir com atitudes de preservação. Então, porque eles vão completar a criação deles, percebe? Nós completando não, eles vão completar a criação deles. E que por enquanto nós vivemos, eles estão nos ajudando na criação. E não temos consciência do que eles estarão fazendo, se a gente não despertar. E nossos corpos sutis, quando nos deprimimos tanto, né? Eu falei que nós temos vários corpos, nós sabemos, corpo material, corpo espiritual, corpo carnal, corpo causal, e assim vai. São 7 corpos. Então, quando nós deprimimos tanto os nossos corpos sutis, e quando você está diante de um aparelho de televisão, que eu já falei, quando está acontecendo com o seu corpo. O que está acontecendo com o seu corpo etérico? Nós temos corpo etérico também. E com o seu corpo astral, está escrito que nós temos corpo astral também. Você não imagina a destruição. Eu queria dizer que esse aparelho, essa radiação, micro-ondas, essa coisa toda, ela afeta todos os nossos corpos. É por isso que morremos com câncer. É por isso que temos depressão, muitas vezes, é por isso que temos tantas doenças que nós não sabemos por quê, né? Às vezes a gente faz tudo certo por um lado, mas por outro a gente descuida. Então a gente tem, né? Tem a nossa colheita às vezes. E é triste isso, né? Quando nos afastamos disso tudo. Às vezes a maioria de nós vai morrer na ignorância, né? Cedo, porque não sabe disso. De um estudo tão importante, né? Já que eles criam e cuidam do nosso corpo, mas às vezes não tem como. Por escolha nós nos afastamos. Então ali a confusão e os raios estão sendo emitidos né, para esses seres, para esse corpo interno, para os nossos corpos internos. Esses corpos sutis, eles estão ali trabalhando para manter o equilíbrio de tudo. Tudo isso, percebe? Esses outros corpos em nós, eles estão trabalhando para manter todo o equilíbrio do nosso corpo material. Então, abram as portas para nós, para que possamos seguir juntos, né? E construir, né? E possamos construir o desfecho do amor verdadeiro, da redenção para esta história. E compartilharmos a eles e eles se consideram nossos companheiros de criação e precisam de nós, eu falei já, né? Mas nós deles compartilhamos as histórias, e eles com mais consciência do que nós.
em nome de todas as nascentes, que eu estou falando dos rios, das águas. Aqui eu vou falar mais um pouco da importância, né? Por que dá secas no planeta, né? A gente não tem nem consciência, é culpa nossa, né? Por que dá seca? Há pouco tempo antes a gente teve secas, né? Muita seca em São Paulo, em aqueles lugares assim que faltou água. Tem muita água no planeta, mas porque nós agimos de um certo jeito, as águas se recusam, percebe? Não adianta querer que uma fonte flua, vou falar aqui esse estudo, a fonte flui quando quer. E quando nós vamos diante dela, né, numa nascente, nós vamos com o coração puro e amoroso e de alma presente. Então essa fonte talvez volte a fluir, se a gente for verdadeiro, né, se a gente tratar com respeito, porque ali há seres trabalhando. Nas nascentes, nos rios, há seres trabalhando, e às vezes eles se recusam, porque o nosso desrespeito é tanto com eles que eles têm que se retirar, nós afastamos eles. É com químicos que usamos, é com produtos, venenos, então as fontes vão mudando de lugar. E aí acontece a seca, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os rios recuam para outros lugares, né? Vai assim, por causa desse tipo de coisa que vão fazendo. Também tem aquelas coisas das usinas que represam água, faz aquela confusão toda antinatural, aquilo tudo prejudica os seres devas que estão cuidando das águas. Então vamos seguindo aqui. Então, em nome de todas as nascentes, porque lá tem seres, né? E daquela que onde eles se encontram, lá, naquele lugar onde eles se encontram, nós os afetamos, né? E a vivência conosco em união e harmonia, para que simplesmente possam sentir nossa presença. Eles querem sentir nossa presença, que nós saibamos da presença deles. Em nome de todas as nascentes, eles falaram nessa reunião. E aqui, a principal seria estarmos em contato com eles e não usarmos processos para ativar as nascentes. O que significa isso? Quando der uma seca, quando você tiver uma fonte aí, quem mora no interior, quem depende de uma fonte de água, numa nascente, um rio, um açude, qualquer coisa, percebe? A gente fica preocupado, o que eu faço para ativar essa água, esse lugar, essa fonte para dar mais água, né? Nós ficamos preocupados assim, mas não é desse jeito que nós vamos ter mais água. Nós temos que ter contato com esses seres. Nós temos que conversar com eles. E eu sei da presença de vocês, venham me ajudar, me auxiliar. E estar aí, ó, de sentido amoroso, né, de alma presente, né, de coração puro nesses lugares. Nós temos que orar nesses lugares e entender a presença deles e aceitar e tentar entrar em contato com eles. Aí as fontes fluirão a água de novo. Assim acaba a seca, não é? Quando a gente tenta artificialmente fazer as coisas, vamos fazer nascer água aqui no sertão, por exemplo. Não é desse jeito. Nós temos que entrar em contato com os seres das nascentes, os seres responsáveis, os devas da água, né, que estão ali fazendo, né, a água. Porque assim como tem na mata, nas grandes florestas, tem nos rios, nas fontes, nas nascentes, tem os seres responsáveis. Mas eles se afastam por causa da agressão do homem. E aí as secas, né? Aí seca a nascente, né? Então, não é criando processos para ativar as nascentes, porque as nascentes vão se ativar quando as águas querem. Quando as águas quiserem, né? E não quando nós quisermos. Temos que entender isso. E quando as águas quiserem, porque as águas estão mudando de posição. Nós sabemos o tempo todo. Basta ver pelo mapa aí, basta ver o que acontece, né? Se a gente for dar uma olhada no país. No nosso país. Então, no nosso país apenas a gente já percebe isso. Então, o que dirá o mundo inteiro, né? O planeta todo. Então, porque as águas estão vendo que nós estamos deteriorando demais as coisas e também não somos bons. Então, o que? Em nome de todas as nascentes dessa região, eles nos afetam, eles nos pedem, né, para a gente estar com eles em harmonia, para que nós possamos sentir a presença deles, né, e ter uma atitude diferente de preservação, cuidar das nascentes, não jogar lixo, percebe, não jogar químicos, cuidar dentro da nossa casa, ter uma educação consciente. Começa aí, né? Educar os nossos filhos para entender. E começa por nós entender que existe mais coisa no invisível, que depende de nós. Esses seres dependem da energia divina passar por nós para eles. E nós desrespeitamos e os afastamos dos lugares, né?
Eu vou acabar aqui porque continua, e tem mais ainda, né? Tem mais coisa. Então até aqui foi essa palestra, mas ela continua. Então, assim, reforçando, o que nós temos que entender desse vídeo? Que existe mais coisa no invisível, trabalhando por nós. Quem quiser ser beneficiado, olha aí quando, né, seja uma pessoa organizada na sua casa, um pouco pelo menos, que vai ter a ajuda deles. Né? Organize sua casa, não guarde lixo, não guarde coisa em excesso que não vai usar mais. Faça uma faxina mais ou menos, percebe? Aquilo que eu falei, você dá uma passeada ou sai, faz a faxina de manhã, sai de noite, limpa um pouco. Quando voltar vai estar mais organizado, porque há um milagre aí. Eu sou prova disso. Que sempre que eu saio, né? Sempre que eu vou para Caçapava, todo ano eu ia, cada mês que eu ia, eu voltava em casa, minha casa estava toda bonita, organizada. Né? Quem ficava em casa fazia assim, né? Fazia brilhar a coisa. Eu nunca fiz muita coisa. Percebe? Mas eu tenho essa consciência, né, dessa ajuda. Eu diria que é uma ajuda espiritual, mas né, é uma ajuda aqui, né, na infraestrutura do corpo, da energia do nosso corpo. Quando nós trabalhamos em harmonia com eles, sabendo a presença deles, eles nos ajudam o tempo todo. Tudo que a gente faz é assim, ó. Nada que eu faço para mim é pesado, né? Se eu vou fazer se eu vou trabalhar na cozinha, se eu vou trabalhar, qualquer trabalho que eu vou fazer aqui, por exemplo, eu estou fazendo com vocês, o vídeo, essa coisa toda, tudo que eu me proponho a fazer flui para mim. Nunca eu faço com dificuldade, nunca é difícil, nunca é pesado, porque eles estão à minha volta o tempo todo, né? Em toda a infraestrutura do meu corpo, da energia, eles estão me ajudando, me apoiando, até nessa faxina que eu falo para vocês, em tudo que nós vamos fazer. Percebe? Assim que nós aproveitamos o serviço dévico, quando nós amamos e respeitamos eles e quando a gente sabe da presença deles, né? E todo dia a gente sabe ir para o jardim, ir para todos os lugares e, né, saudar esses seres, saudar o invisível, né? Ser pessoa melhor e respeitar cada atitude nossa sendo melhor. É pensar antes de agir, né? Tudo que eu estou fazendo vai afetar alguém, né? Ou não pensar só em mim. Além dos que eu afeto na minha infraestrutura visível, meus amigos, irmãos, companheiros, familiares, né, companheiros de relacionamentos, eu afasto o invisível que eu não vejo. Muito, né? Então eu queria que a gente acordasse, despertasse a mais coisa aí. E nós, quando erguemos um dedo, afetamos a estrela mais distante. Alguém falou isso. É a pura verdade, né? Então por hoje, meus amigos, é isso. Mas a palestra continua. Eu já dei um vídeo aí no começo. Quem quiser acompanhar isso tudo, tem um vídeo aí que eu vou enumerar número 1 e número 2 e vou colocar lá, escrever direitinho para ligar o vídeo anterior a esse vídeo, que daí fica um estudo completo e as pessoas vão saber do que eu estou falando para despertar essa consciência, né? Nós vamos entender tudo. O reino da natureza, nós não vivemos sem isso, né? Se a gente não olhar para isso, a vida vai ser muito difícil. Até que muitas pessoas perderão a sua vida por não entender isso. Né? Então, assim, ter juventude, alegria e saúde, até os 100, sei lá até quanto a gente viver, é muito importante a gente saber desse invisível, que nos toca o tempo todo. Então, vou deixar uma boa noite a todos, já é noite, e até a próxima, meus queridos. Uma boa noite a todos. Vê se a gente volta a botar música, mais música com alegria, música com consciência, sem afetar a poluição, né? Sem ser demais. Aqui tem um pouco de barulho, que tem um ventilador ligado, porque está meio abafado, né? Apesar da chuva, está abafado aqui. Então, meus amigos, um grande abraço a todos e até a próxima. Pensem nisso. Mudar a consciência, despertar para isso é tão importante, que só vai nos beneficiar em saúde, juventude, bem-estar e vai nos ajudar em todas as áreas da nossa vida e viver bem nesse planeta, com alegria, com energia, fazer a vida fluir, né? Então, à medida que nós vamos avançar, né, durante o ano todo, serão tantas palestras, tudo para a transformação do ser humano, para nos melhorar, né, para a gente viver melhor e feliz. Importante não é viver 100 anos, né? Pessoas que viverão 100 anos, mas assim, né, aos trancos e barrancos, sofrendo muito, isso não é o normal. Não é isso que a gente quer viver bem e feliz sempre, né? Sem dor, né? Percebe? Entender, ser feliz. Viver um dia de cada vez, mas viver intensamente, né? De alma presente. Então, boa noite, meus amigos. Até a próxima. Vambora! Boa noite a todos.